Máximo e mínimo da função quadrática, vídeo aula 3, exercício 9. A função f, definida do intervalo que vai de -2 até 4 nos reais, definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, possui seu gráfico representado abaixo. O valor máximo assumido pela função f é... Então, o valor máximo da função é o y do vértice. Mas aqui a gente tem que tomar um detalhe, tem que tomar um cuidado, porque o y do vértice, ele tem que estar nesse domínio aqui, ó. Então, o y do vértice tem que ser a imagem de algum x do vértice que está entre -2 e 4, porque do 4 para cima não tem imagem, e do -2 para a esquerda também não tem imagem. Então, a gente vai calcular o y do vértice, e a gente teria que verificar se o x do vértice é um número que está entre -2 e 4. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse detalhe aqui. E a gente vai calcular o y do vértice, a gente vai ter que calcular o delta primeiro, né? E a gente vai substituir aqui, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui no caso é 2, então a gente vai substituir ali. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, o a vale menos 1, aí entre parênteses aqui menos 1, vezes c e o c é 3. A gente vai fazer essas continhas aqui, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 dá mais 4, vezes 3 dá 12. Somando, o delta dá 16. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, substituindo, aqui o delta é 16, vai ficar menos 16. Embaixo é 4 vezes a. Como o a é menos 1, fica entre parênteses. E a gente continua aqui. E o y do vértice vai ser menos 16. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, menos 16 dividido por 4, sinais iguais dá positivo. O y do vértice é 4. E a alternativa correta aqui é a alternativa C. Mas eu teria que verificar se o x do vértice, que tem essa imagem igual a 4, é um número que está entre -2 e 4, que se não tiver, pode ser que o y do vértice não esteja na imagem. Só que o gráfico aqui me diz, aqui está dizendo que possui seu gráfico representado a seguir. E o gráfico está me dizendo que a imagem vai até lá no x, está vendo? Ela vai, até no y do vértice. Ela vai subindo, subindo, ela vira aqui o y do vértice e depois desce. Se esse y do vértice não tivesse na imagem, o gráfico dela não poderia ter esse formato. Tá? Então, se o gráfico tem esse formato, esse gráfico representa a imagem, aqui dá para a gente ver que o y do vértice está na imagem e o x do vértice vai estar um número entre -2 e 4. Se você calcular o x do vértice, você vai ver que o x do vértice é 1. Então, esse número que está aqui embaixo, ó, esse número é 1. Tá? E 1 pertence ao domínio. 1 é um número que está entre -2 e 4. Exercício 10. Encontre o valor de m na função real f de x igual a mx ao quadrado mais m menos 1 que multiplica x mais m menos 2, tal que o valor máximo seja 2. Então, se o valor máximo da função vai ser 2, quer dizer que o y do vértice vai ser 2. Eu tenho que calcular a fórmula do y do vértice e igualar a 2. Então, na minha função aqui, o a vale m, o b vale m menos 1, e o c vale m mais 2. São esses valores que eu vou utilizar para substituir na minha fórmula. Então, a minha fórmula tem que calcular o delta primeiro. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar o b aqui, que é m menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, e vezes o c, que é m mais 2. Esse c tem que entrar entre parênteses, porque quem vai ser multiplicado não é o m, é o m mais 2. Então, se não colocar o parênteses, dá tudo errado. E aqui eu vou levar ao quadrado, m menos 1 elevado ao quadrado, isso é um produto notável. Isso vai ser o quadrado do primeiro termo, m elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes m vezes menos 1, menos 2m, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. E aqui a gente vai ter menos 4m vezes m, menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes 2, menos 8m. E a gente vai agrupar m ao quadrado menos 4m
Isso vai dar menos 3m ao quadrado. Menos 2m menos 2m menos 8m vai dar menos 10m e o mais 1 continua. Então, esse aqui é meu delta. E eu vou jogar na fórmula do y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, esse menos aqui do delta vai mudar essa expressão toda. Essa expressão tem que entrar lá entre parênteses, por quê? Quando eu aplicar o menos, muda o sinal todinho aqui dentro. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. E no lugar do y do vértice, eu vou substituir por 2, que o valor máximo da função é 2. Então, substituindo o y do vértice por 2, menos delta, entra a expressão do delta aqui todinho, 3m ao quadrado menos 10m mais 1. E no denominador fica 4 vezes a. 4 vezes m. Agora vai mudar o sinal todinho. Menos 3m vai ficar mais... Menos 3m ao quadrado fica mais 3m ao quadrado. Menos 10m fica mais 10m. E menos 1 e mais 1 fica menos 1. Então, é isso que vai acontecer agora. Aí eu passei esse 4 para lá multiplicando. 4m multiplicando 2 dá 8m. O menos 3m virou o menos 3m ao quadrado, ficou mais 3m ao quadrado. O menos 10m ficou mais 10m. O menos 1 ficou mais 1. Agora eu tenho que resolver essa equação. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu vou organizar, passar tudo para o primeiro termo. Então, eu vou passar 3m ao quadrado para o primeiro termo. Mais 3m fica menos 3m. O 8m continua. Mais 10m vem para cá, menos 10m. Menos 1 vem para o outro lado, mais 1. E isso vai ficar igual a zero, que eu já passei tudo para lá. Menos 3m ao quadrado continua. 8m menos 10m dá menos 2m, mais 1 igual a zero. Acontece que eu não vou resolver. Vocês podem resolver isso aí usando a fórmula de Bhaskara, né? Você resolve isso facilmente. E a gente vai descobrir que m' é igual a menos 1 e m duas linhas é igual a 1/3. Mas acontece que esses dois valores, só um serve. Porque se essa função tem um máximo, quer dizer que a concavidade dela é voltada para baixo. E quem define isso é o a. O a vale m. O a é igual a m. Então, o m tem que ser um número negativo para a concavidade ser voltada para baixo. Então, esse m igual a 1/3, ele não serve. O que vai servir é m igual a menos 1. Então, m duas linhas igual a 1/3 não serve, pois o a é igual a m e tem que ser menor que zero. Então, a resposta, m é igual a menos 1. Exercício 11. A figura a seguir mostra um anteparo parabólico que é representado pela função f de x igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x ao quadrado mais 2 raiz de 3 vezes x. Uma bolinha de aço é lançada da origem e segue a trajetória retilínea. Ao incidir no vértice do anteparo é refletida e a nova trajetória é simétrica à inicial em relação ao eixo da parábola. O valor do ângulo de incidência alfa corresponde a... Nesse caso, a gente vai ter que juntar razão trigonométrica com a noção de função. A gente vai ter uma situação aqui, e para eu saber esse alfa, tem que saber alguma coisa. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Esse pedacinho aqui, ele tem como comprimento o x do vértice. E esse pedacinho aqui tem comprimento o y do vértice. Então, esse pedaço aqui é o y do vértice, esse pedacinho é o x do vértice. A razão trigonométrica diz o seguinte: a tangente do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Nesse caso aqui, o cateto oposto é o x do vértice e o cateto adjacente é o y do vértice. Então, eu vou ter que calcular o x do vértice e o y do vértice para descobrir alguma coisa disso aí. Então, a gente vai começar agora. Vamos começar com o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 2 raiz de 3. E o a é menos raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter que lidar com esses radicais, lidar com essas frações de alguma maneira. E vamos substituir ali. Então, o x do vértice é menos o b é 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3 sobre 2 vezes a. O a está negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Eu vou continuar com essas continhas, vou multiplicar aqui embaixo primeiro.
E o x do vértice vai ser menos 2 raiz de 3. E aqui multiplica 2 vezes menos raiz de 3 sobre 3, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Tá? Multiplica só em cima, ficou menos 2 raiz de 3 sobre 3. O que a gente faz nessa situação? Essa fração de cima aqui, ó, isso aqui pode ser considerado uma fração que tenha denominador 1. E aqui embaixo a gente tem outra fração. Como é que a gente divide frações? A gente repete a primeira fração, né? Então, para calcular o x do vértice, eu repito a primeira fração. No caso, tem uma aqui embaixo que não precisa escrever. Vezes a segunda fração. Vezes o inverso da segunda fração, né? A gente vai inverter. Então, o 3 foi para cima e o menos 2 raiz de 3 veio para baixo. Isso aqui dá para cortar. Ó. Menos 2 raiz de 3 dividido por menos 2 raiz de 3, sinais iguais, isso vai dar 1. E sobra o quê? O x do vértice igual a 3. Então, o x do vértice é 3, eu já descobri. Isso quer dizer que essa distância daqui até aqui vale 3. E agora a gente vai ter que calcular o y do vértice. Só que usar a fórmula vai ficar muito difícil. Mas o y do vértice é a imagem do x do vértice. Fica mais fácil eu pegar o x do vértice que eu já conheço, substituir na minha função e calcular. É o que a gente vai fazer. Ó. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Eu estou calculando a imagem do x do vértice, que é 3. Então, no lugar do x vai entrar 3. Vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 2 raiz de 3 vezes 3, que é o x. Então, vamos continuar, né? Continuar aqui embaixo. O y do vértice, aqui, 3 elevado ao quadrado dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, ficou menos 3 raiz de 3. E aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou multiplicar 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, o y do vértice vai ser menos 3 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Como as raízes são iguais, eu posso fazer essa continha. 6 menos 3 vai dar 3 raiz de 3. Então, o y do vértice é 3 raiz de 3. Aí, vamos calcular o que eu falei. A tangente de alfa vai ser simplesmente o x do vértice dividido pelo y do vértice. Então, a tangente de alfa vai ser 3 dividido por 3 raiz de 3. O x do vértice vale 3, o y do vértice vale 3. Acontece que 3 dividido por 3 dá 1, então isso corta e vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 3. A gente vai racionalizar, é tornar o denominador um número racional. A gente multiplica embaixo por raiz de 3 e multiplica em cima por raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, tá? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, corta a raiz, sobra 3. A pergunta é, qual o ângulo que a tangente é raiz de 3 sobre 3? Aí você tem que consultar a tabelinha e você vai descobrir que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Resposta correta, alternativa A, um ângulo de 30 graus. Exercício 12. Um fruticultor, no primeiro dia da colheita de sua safra anual, vende cada fruta por R$2. A partir daí, o preço de cada fruta decresce 2 centavos por dia. Considere que esse fruticultor colheu 80 frutas no primeiro dia e a colheita aumenta uma fruta por dia. Expresse o ganho do fruticultor com a venda das frutas como função do dia da colheita. Então, a gente vai, naturalmente, vai analisar isso aqui. O que está acontecendo? O preço está caindo 2 centavos por dia, mas a colheita aumenta uma fruta por dia. Então, a gente vai criar uma função que expressa o ganho, o f de x vai ser o ganho, e o x vai ser o dia de colheita. Então, a gente vai escrever isso. Então, a gente vai... Primeira coisa que a gente vai definir isso aqui, o preço da fruta. O preço da fruta é R$2 menos 0,2x. Cada x dias que se passa, o preço cai 2 centavos. Então, está escrito aqui. E o número de fruta colhida está aumentando uma por dia. Então, é 1 vezes x. 80 no primeiro dia, no dia x0, passou um dia, vai ser 81. Quando o x for 2, vai ser 82 no segundo dia, assim por diante. Então, essa é a ideia. A gente vai calcular isso aí. E a função f de x, o ganho vai ser o preço vezes as frutas colhidas. Ele vai ser vendido. Então, no primeiro dia, no dia 0, né, quando o x for 0, ele vai
vender por R$2 e colher 80 frutas. Quando o X for 1, ou seja, após um dia, já no começo do segundo dia, ele vai diminuir aqui, né? vai diminuir 2 centavos, mas vai aumentar uma fruta. Então, a gente vai escrever essa função dessa maneira. O f de x vai ser o preço da fruta, o ganho dele vai ser o preço da fruta vezes a quantidade de fruta que ele escolheu. Agora, a gente tem que multiplicar isso aqui, né? Então, a gente vai ficar 2 vezes 80, a gente vai desenvolver isso aqui. Ó. 2 vezes 80, tá? Eu estou multiplicando aqui em cima, né? 2 vezes 80. Depois eu vou multiplicar 2 vezes x. Vai ficar 2x, agora eu vou multiplicar aqui, ó. Menos 0,2x vezes 80. Isso vai dar menos 1,6x. Menos 0,2x vezes x vai dar menos 0,2x ao quadrado. Vamos reorganizar isso, né? A gente põe isso aqui na frente. Menos 0,02x ao quadrado. 2x menos 1,6x vai dar 0,4x e, finalmente, sobra o 160. Então, essa é a função que dá o ganho desse fruticultor com a venda das frutas como função do dia da colheita. Então, dia é o x e f de x é o ganho. Determine o dia de maior ganho para o fruticultor. Esse é o item B. Determine o dia da colheita de maior ganho para o fruticultor. Então, a gente já falou que dia é x. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular simplesmente o x do vértice, que o dia é x, então a gente tem que calcular simplesmente o x do vértice. É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 0,4, então vai ficar menos 0,4. 2 vezes a. O a é menos 0,02, vai entre parênteses. E a gente continua isso aqui. Menos b é menos 0,4. 2 vezes menos 0,02 dá menos 0,04. Sinais iguais vai dar positivo. O x é positivo, número de dias, naturalmente, né? E a gente vai ter 10. Menos 0,4 dividido por menos 0,04 é igual a 10. Então, o dia de maior ganho não será 10 como aparenta aqui, porque a função foi montada de tal maneira que o primeiro dia de colheita foi considerado x igual a 0. Porque você tem R$2 menos 0,02 vezes 0. O primeiro dia vendeu por R$2. Então, o primeiro dia o x é igual a 0. E no primeiro dia, colheu 80 frutas. Então, quando o x é igual a 0, 80 mais 0 dá 80, e no primeiro dia colheu 80 frutas. Então, o x está representando um dia a menos, que a gente começou a contar no dia 0. Então, o dia de maior ganho será o dia 11. No 11º dia será o dia que o agricultor terá o maior ganho. Apesar do x do vértice ser 10, como a gente começou a contar no 0, o x0 é o primeiro dia, o x1 é o segundo dia, o x2 é o terceiro dia e assim por diante. Então, o x10 quer dizer o 11º dia. O dia de maior ganho foi o 11º dia.